Olá, meus irmãos e meus amigos, eu sou o pastor Lenilberto Miranda. E olha, antes de começar esta aula magnífica, eu quero poder te explicar uma coisa. Olha, são 9 aulas inteiramente gratuitas. Essas aulas, elas vão impactar o seu ministério e vai fazer você aprender as técnicas revolucionárias da oratória. Oratória é técnica, e se ela é técnica, ela pode ser aprendida. Então você que é um novo pregador, compartilhe esse vídeo já, agora, para os seus melhores amigos. Obrigado, Deus abençoe e boa aula. Errar é normal para quem está começando. Todo mundo que começa algo é normal errar quando você está iniciando o ministério. E essa aula de hoje, nós estamos gravando aqui ao vivo, essa live, ela é uma continuidade para os nossos alunos que estão estudando o nosso curso de teologia, e eles começam com o curso de oratória e interpretação bíblica. Bom, então vamos para mais 9 erros mortais que cometi no início do meu ministério. Então eu quero convidar você para acompanhar comigo, e se não compartilhou, compartilhe. Primeiro de hoje, essa série que estamos gravando aqui hoje, é erros que eu cometi antes e que hoje eu não cometo mais, só que eu vejo muitas pessoas cometendo. Por exemplo, é você estudar alguma coisa. E antes de você falar, né, você dizer: eu recebi uma revelação do céu desse texto específico aqui, que você nunca ouviu, que você nunca imaginou. Olha, você nunca, jamais, nem desceria, sabe? Isso é muito ruim quando esse erro é um erro mortal, porque não soa bem para as pessoas que estão te ouvindo você dizer que recebeu uma revelação do céu, desse texto específico, e ninguém que está ali na plateia, ninguém que está ali na igreja, na nave da igreja, te ouvindo, recebeu. Então, você imagina você falar esse tipo de expressão, esse tipo de erro, a gente comete quando você está começando a estudar, quando você... É normal quando você está se enchendo de conhecimento, sabe? Quando você está lendo muito, estudando muito, aí não é que você recebe revelações, é que você estuda alguns textos que você não ouviu, dependendo de onde você congrega com seus pastores ou obreiros, aquela explicação. Tem coisas que você nunca realmente vai ouvir, porque o que está escrito em livros são tantos tesouros que poucas pessoas conseguem, na sua vida inteira, falar em seus sermões. Agora, é muito feio, é aceitável quando iniciante, você diz: recebi uma revelação. Essa aqui vocês nunca ouviram, é única. Esse foi um erro mortal que eu cometi. Pior, hoje eu jamais faria isso, porque eu sei que hoje existe muito livro para se estudar, que poucas pessoas têm acesso a algumas informações, como algumas que eu tenho aqui atrás. Existem alguns livros em inglês, alguns comentários em inglês, algumas informações que jamais serão traduzidas para o português, e inglês, alemão, jamais será traduzida para o português. E algumas pessoas, por facilidade de idioma, têm facilidade de entender um outro idioma, estudar outras literaturas e talvez estudar esses textos que nunca vão ser transferidos, traduzidos para o português,
E você e eu vamos ouvir realmente dizer, nunca vi aquilo jamais. Porque na realidade ele nunca foi traduzido para o português. E o conhecimento que determinadas pessoas estão adquirindo com alguns comentários, conteúdos teológicos e tantos outros, que vem lá de fora, ou que está ainda lá fora, que nunca vai chegar aqui por questão de, enfim, questão de tamanho, questão de volume, né? Porque a população, a nação brasileira, ela não é uma nação que gosta muito de ler. Então, e quando se traduz um livro, evita-se o máximo traduzir em grandes volumes porque existe a questão de preço. Agora, é muito feio para alguém dizer, estudar um conteúdo como esse, e depois dizer assim, tive uma revelação que você nunca viu. Olha, gente, eu já vi muita gente trazendo revelações, mas não que são deles, revelações que se estudou, né? Então, é um erro mortal você estudar algo, tem certeza que aquelas pessoas nunca ouviram e diz que aquela revelação é do céu. Então, todo cuidado é pouco para você que está iniciando agora, para você que está começando agora. Tudo se estuda. Bom, Deus revela sim, mostra, dá entendimento a você, dá sim. Mas existe uma diferença de quem busca, tá bom? De quem estuda e de quem tem conteúdo para se estudar. Então, quando você lê muito, estuda muito, existem revelações que já estão reveladas. Você só estuda e Deus vai te dando conhecimento com a tua própria, com o teu próprio esforço. Bom, então, cuidado ao dizer que recebeu uma revelação e ninguém consegue entender esse mistério. É um mistério que eu vou revelar para você. Bom, então cuidado, não cometa esse erro. Tá bom? Esse foi um dos erros que eu cometi e hoje eu vejo muito alguns pastores, porque estudam um pouquinho mais. Permita-me, os pastores que estão aqui, permita-me, alguns obreiros que estão aqui. Aqui é uma live para teólogos, para estudantes, para quem ama a Bíblia. Tá? Eu vejo muito hoje algumas pessoas que é difícil quando a pessoa já começa dizendo que a revelação é única. Existe revelação única, gente. Eu vi esses dias um dizendo que tem uma revelação de Romanos única. Então, como? Única. Então, o Dr. Lawrence Jones é uma das melhores revelações que eu tenho, que eu leio, que eu estudo sobre a carta aos Romanos. Não tem quem fale de Romanos, fale do Dr. Lawrence Jones. Deixa eu pegar uma aqui para mim, por favor. Uns 8 ou 9 volumes. Isso aqui é só um. Mais lá, tem uns 9 volumes só escrevendo sobre Romanos. Vou pegar mais um aqui. Não vou pegar todos, não. Ó, só Romanos. Ó, pessoal aqui do Instagram. Deixa eu pegar alguns. Ó. Não precisa pegar tudo não. Ó. Só Romanos. Lawrence, não, põe aí de volta. Aí esses dias eu escutei um dizendo assim, eu estou tendo uma revelação aqui sensacional de uma exposição incrível que você nunca viu. Aí é só leitura de Lawrence Jones. Existe uma massa grande que não conhece esse autor, depois você vê quem é. E você vai ver a carta, ele escreve uns 9 volumes, 7 volumes, 8, 9, só de Romanos, de um livro só. Então, ele é muito espetacular, ele é fantástico. Muito bom. Então, para você dizer alguma coisa de Romanos, todos que eu tenho de Romanos extraíram alguma coisa dele, extraíram de alguma coisa dele. Tá bom? Então, cuidado. Eu tenho medo, me preocupo com esse tipo de gente que depois que adquire conhecimento, usa esse tipo de jargão. Bom, vamos para o segundo erro
segundo erro mortal dos 9 é você chegar e dizer, a Bíblia, você dizer assim, ela diz, Bíblia diz, a Bíblia diz, ou disse Jesus, ou disse Jesus, ou a Bíblia diz, ou a Bíblia está escrito no capítulo tal, ou a Bíblia está dizendo alguma coisa. Sabe quando você pega uma afirmação e você diz que é sem ser, ou você está dizendo que a Bíblia diz sem a Bíblia dizer, ou você dizer que Jesus falou sem Jesus falar? Eu pratiquei muitos erros. Teve uma época que tem uma versão da Bíblia que as letras de Jesus veio em vermelho, né? E tem até algumas traduções aí e ainda continua. Deus é uma cor azul, Jesus é em vermelho, enfim. O Espírito Santo é noutra, já para o pessoal não confundir mesmo, né? E quando essa Bíblia veio em vermelho, era Jesus falando, eu fiquei pasmo. Começando, né? Como eu errei dizendo que Jesus tinha dito e foi outra pessoa que falou. Porque no contexto da história, tem a hora que Jesus para falar. E naquele contexto da história, narração, ou da narração daquela parábola, não, ou daquele determinado assunto, é uma outra pessoa que está falando. Menos Jesus e assim sucessivamente. Então eu falei muito o que Jesus disse sem Jesus dizer. Quando eu li e recebi essa primeira Bíblia das palavras de Jesus vermelha, me veio um sentimento de temor tão grande, de respeito tão grande, de quando tentar imaginar que foi Jesus que disse, eu pegava a Bíblia e dizia, deixa eu confirmar aqui, para me poder ver se foi Jesus que disse mesmo, para não dizer que é eu que estou dizendo. Estou sendo claro para vocês? Ou dizer que a Bíblia diz sem ela ter dito foi outro erro mortal que eu cometi. Dizer que a Bíblia está dizendo alguma coisa e na realidade nem escrito na Bíblia está. São versículos parecidos, ou histórias parecidas, ou fábulas parecidas, ou ilustrações parecidas, sabe? Ou acontecimentos parecidos com aquilo que está escrito na Bíblia. O ditado popular que está parecido com a Bíblia, você diz que a Bíblia disse sem ela dizer. Hoje eu tenho preocupação, bom, em dizer que a Bíblia disse sem ela dizer. Então eu confiro, analiso, tá bom? Então esse foi o nosso segundo erro. Eu acredito que muitos de vocês também estão nos acompanhando nesta aula de hoje, de reforço ao nosso curso aqui de Teologia do CETAT e também comentário. Bom, vamos para o nosso terceiro erro mortal da aula de hoje, ditados que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada na Bíblia. É verdade, eu tenho um vídeo exatamente, eu tenho uma aula que é um vídeo no nosso curso, e é exatamente palavras e frases que a Bíblia não diz e nós dizemos que a Bíblia diz, tá bom? Assista ele depois, tá na nossa série do nosso curso. Bom, tá no curso, tá aqui no canal Teologia ao Alcance de Todos, já vai lá, compartilha esse vídeo, também já se inscreve lá no canal. Tem uma aula específica falando sobre isso. Obrigado por lembrar, Ironildo. Ironildo é o nosso aluno que nos acompanha aqui ao vivo no YouTube. Obrigado pela audiência no YouTube, Facebook e Instagram. Bom, o terceiro erro mortal que eu cometi ao iniciar a minha prédica, ao iniciar o meu ministério, foi a questão, sabe aquela pregação egocêntrica, centralizada mais em você e não aquela pregação cristocêntrica. Sabe aquela pregação em que você fala mais do seu, massageia mais os seus egos,
massageia mais você, enaltece mais o homem, e onde você se torna mais o centro, onde você se torna mais a principal figura, e não Deus, e não Cristo, e não fala de Cristo, onde Cristo não é o centro. Então, esse erro foi um erro mortal que eu cometi e hoje eu não cometo mais. Mensagens têm que ser cristocêntrica, onde Cristo tem que ser o centro da prédica da sua mensagem. Ela tem que falar de Jesus e em algum momento ela tem que falar de Jesus. Então, menos eu, mais Jesus. É menos o seu conhecimento, mais Jesus. Menos a sua riqueza e mais Jesus. As mensagens têm que deixar de ser egocêntricas e têm que passar a ser cristocêntricas. Bom, às vezes eu escuto mensagens, vocês que estão nos acompanhando aí no Instagram, de pessoas que pregam 20, 30 minutos. Você não ouve Jesus em momento algum. Que geração estamos vivendo de ministrantes, de estudantes, de pregadores egocêntricos que se acham o tudo e deixam o essencial cristocêntrico e não deixam o essencial e o cristocêntrico aparecer. Esse foi um dos terceiros erros que cometi dessa aula de hoje, 9 erros mortais, e mais 9 erros mortais da nossa aula. Não me chame para ouvir quem não fala de Jesus e não tem uma boa exposição da palavra. Bom, não confunda isso. Toda pregação tem que ser cristocêntrica. Bom, um erro mortal que eu cometi, eu até quero pegar alguma coisa aqui para servir de exemplo aqui. E pode ser, pode. Quarto erro foi não saber pegar em um microfone. Gente, olha, nós estamos aqui nossas aulas, aqui é uma aula, gente. Olha, dá dó de ver algumas pessoas pensando que microfone é para cantar algum estilo de música e pega na ponta, e coloca na boca, ou joga por aqui, ou desce de lado, ou abre a boca, engole o microfone. Não tem a noção de como está usando o microfone, a forma correta. Tem que tomar muito cuidado, porque tem a parte aqui que você pode desligar quando você está falando. Tem que saber aonde você pegar o microfone. A distância, ó. Deixa um palmo aqui, né, para você estar falando. Para você ter o melhor retorno da sua voz, é você colocar ele de uma forma que ele possa captar a sua voz e alguém possa tirar uma foto, tá? E ver o seu rosto, né? Não assim. Tá bom? Então, o uso do microfone é muito importante. O uso do microfone é técnica. O uso do microfone é experiência. Tá bom? Não quer dizer que você tem que pedir para o rapaz lá aumentar seu som. Entendeu? Você pode. É igual o cantor. Toda vez que você for aumentar sua voz, você pode tirar ele um pouco. E o que é que muitas vezes nós fazemos, principalmente nós que somos pentecostais? Na hora de gritar, em vez de nós afastarmos, nós trazemos ele para a boca e abrimos mais. Porque Deus! Aí você explode. Então é uma questão de técnica. O erro mortal é você não saber usar o microfone. Então eu já tive muitas experiências de ser barrado. Fale alguém aí agora, no chat, no Face,
no Instagram que está nos assistindo agora, alguém, apareça um, e nunca o seu som foi baixo. Porque você gritou, porque você aumentou a voz. Apareça um aí que diga assim, o meu microfone ninguém nunca baixou. Apareça aí. E explica para. Fala aí. Aparece aí, alguém? Olha, eu falo, ninguém nunca baixou o microfone. Não, lá é que nós somos fogo puro mesmo, a gente gosta de grito, ninguém reclama o brinco, as velhinhas escutam tudo bem. E aí? É ruim ou não é? Às vezes, me desculpem, os músicos aumentam para eles cantarem, e na hora do pregador, às vezes ele diminui. Por quê? Será se é eu que não sei usar ou é eles que não estão querendo ouvir? Sabe, tem alguma coisa errada. Porque na realidade, se você souber iniciar a sua prédica, se você souber usar a sua prédica com inteligência, gente, mas também tem uma questão, deixa eu aqui abrir aqui um parênteses. Nem todo. Hoje nós estamos vivendo uma época no nosso Brasil tão difícil que se você não tiver uma pessoa que entenda de som na igreja, ninguém está nem aí se você está se escutando. E pregar sem se escutar, sem você se ouvir, é a pior coisa que tem. Então você grita muito. Então a sua voz, Vinícius, você tem razão. Ela é muito importante na oratória, na sua prédica, na sua fala. Então o microfone é muito importante. Tá? Então você vai ter que saber usar as suas estratégias e saber como pedir, né? Ô irmão, aumenta o som aí. Ô irmão, põe retorno aqui para mim, me dá retorno na caixa A, na caixa B. Às vezes é bem chato, né? Isso não é legal, né? É antiético essas coisas, mas temos que tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento. Bom? Realmente porque na realidade é muito chato você todas as vezes como a pessoa que está no outro lado você já procura o técnico de som pedindo para ele com o seu olhar dizer assim, pelo amor de Deus, não preciso nem que aumente, deixa só um som com uma qualidade audível para que todo mundo possa escutar. Eu me preocupo. Por exemplo, quando eu estou pregando, se o meu microfone estiver bom e eu perceber que o retorno do povo não está, eu percebo quando o som não está bom. Você vai, por exemplo, quem fala um pouco de igrejas maiores, no meu caso que eu vou bastante, as igrejas são um pouco maiores e você tem galeria, ela é expandida, tem pessoas atrás, tem lado, pessoas em cima, pessoas no fundo. Então você olha e você, às vezes, pela sua experiência de púlpito, experiência de fala, você olha e percebe que as pessoas estão querendo ouvir o retorno dela. Então aí o que fazer? Eu uso assim, vocês aí na galeria, eu uso assim, eu estou sendo claro com vocês, vocês aí na galeria, estão me escutando? Aí, ó, não foi uma nem foi duas não, hein? Ó, pessoal do Instagram, pessoas. Então automaticamente o próprio pessoal do som já melhora para lá, porque para mim é muito importante as pessoas ouvirem. E você saber usar o microfone é muito importante. Bom, você deve usar o microfone como uma ferramenta para o bem e usar bem. Saber que ela é a tua ferramenta essencial na oratória, na exposição da palavra de Deus. Bom, vamos lá. Eu sinto dificuldade no microfone, pedestal. Olha, eu não sei, Celso, você de onde que você é? Existem lugares que não permitem tirar o microfone. Então você não tem que tirar. Agora, a experiência te faz você usar com microfone, sem microfone, lapela e assim sucessivamente.
a prática, a constância, a experiência, tá bom? Agora, se você vai falar num local aonde você vai falar num local aonde esse local só usa pedestal e não pode tirar, bom, então você vai ter que usar toda a regra. Tem que ser inteligente. E tem lugares que você tem que usar a homilética da melhor forma possível, sem tirar. Bom, eu não sei de onde que você é, não sei que estado você é, mas existem igrejas, dependendo da igreja, que não permite que você fale sem que você tire o microfone do pedestal. Mas, Celso, eu acho que é essa dificuldade que você tem que vencer. É você falar mais no pedestal. Ensaiar em casa. Sai a mensagem. Tá bom? Porque quando você tem conteúdo, pode ser com pedestal, sem pedestal, pode ser da forma com microfone, sem microfone. Bom? As coisas vão acontecer. Bom? Então isso é muito importante. Márcio, pastor, um retorno alto demais também judia do preletor. Ah, com certeza. Porque aí você não pode aumentar a voz, Márcio. Um retorno muito alto. Aí, isso é hoje, Márcio, hoje está muito difícil ainda, porque dependendo do tamanho da igreja, cada lugar é muita caixa de som. Aí a gente sofre mais ainda. Aí coloca um som alto. Aí às vezes o sonoplasta baixa o retorno da pregação e lá tá alto e vira, sabe, não fica aquela sinfônica. Hoje não é fácil. Quando você encontra um som bom, quando você encontra um som de qualidade, você fala assim, glória a Deus, que som é esse? Um som de qualidade, um som com um bom retorno. Então isso tudo auxilia na prédica, um bom som, um bom retorno auxilia. Viu, Márcio? Obrigado pela observação, você está certinho. Tudo isso influencia. Quando você é novo, ou quando você às vezes não se preocupa com quem está lá do outro lado, ou seja, com quem está sentado, você tem que ter responsabilidade com quem está te ouvindo. Então, o uso do microfone é muito importante. Mas o microfone sozinho não funciona, né? Tem toda uma equipe por detrás do uso do microfone. Bom, Vinícius? Antes de assumir a vida missionária, eu cuidava do som da igreja. Era uma luta tremenda por causa do microfone. Uns usam muito dentro da boca, outros longe demais, e quando ele usa perto, ou gritava, etc. E aí vai. Cláudio, isso é verdade. Não é fácil. Hoje vivemos numa época difícil, quando você encontra uma igreja bacana que tem um bom som. Eu já tive igrejas grandes com som ruim. Não que o som era ruim, né? O ajuste do som. E já também fui em igrejas que eu tinha que chegar realmente até mais cedo mesmo, até para ajustar o microfone com o meu tom de voz. Quando era microfone de lapela. Quando eu ia ministrar palestras de casais que eu ministro, que eu uso um lapela aqui para mim poder fazer as minhas ilustrações dinâmicas, etc. E não ficar com o microfone com ele na mão, me dá mais liberdade, né? Então eu já fui em vários lugares que eu tinha que chegar antecipadamente, inclusive dependendo do local ainda hoje, tem umas mesas muito evoluídas, né? Tem que programar tudo para a sua voz. Bom, vamos lá. Temos uma pergunta aqui. Altires Martins, aluno nosso do curso de bacharel em teologia, está fazendo oratória. Ele pergunta, vamos ver aqui, pastor, a pessoa ter uma idade para... como é que é? Ter uma ideia para uma mensagem em cima de uma outra pregação. Errado? Qual a sua opinião? A minha opinião é que se você não tiver ideia nenhuma
significa que você não está assistindo ninguém, ouvindo ninguém e nem lendo ninguém. E também nem lendo a Bíblia. Tá bom? Então é muito importante, é muito normal, é muito natural você ter uma ideia em cima de uma outra mensagem que você ouviu. Você tem uma inspiração, até para falar uma outra coisa. Se não, eu já ouvi mensagens de Elias a minha vida inteira, desde quando eu me entendo de cristão. Imagina só quantas pessoas eu não vi falando de Elias e quantas pessoas me inspiraram a dizer, poxa, aquela parte de Elias eu não observei. Nós estamos aqui fazendo uma série, a segunda aula vai ser amanhã, Altires. E, por exemplo, o pastor Isaías está falando sobre a vida de Jó. Eu já li muito a vida de Jó. Eu já estudei muito o livro de Jó. Eu estudo. Só que ele trouxe aqui na primeira introdução umas visões, uma visão bacana. Ele conversou comigo hoje que o assunto que ele vai tratar amanhã, na aula de amanhã à noite, uma visão, sabe, inspiradora. Ou seja, está me inspirando a falar sobre Jó também. E criar temas. Entendeu? Então, não vejo problema nesse aspecto, tá bom? Espero que eu tenha sido claro. Vamos para mais alunos. Ele fez uma observação muito interessante. Ele tem alguma dificuldade, né, de concentrar na mensagem quando ele vê que algumas pessoas estão não estão prestando atenção na hora que você está falando. Vinícius, eu vou ser sincero para você, eu ministro para todos os públicos e hoje nós temos um problema sério, em que na hora que você começa a ministrar, o pessoal fica com sede, o pessoal quer ir no banheiro. Nós estamos na época da tecnologia, todo mundo tem um celular, as mensagens ficam tocando, não existe esse respeito na hora da pregação. Isso é culpa dos pais, pastores, dos ensinadores, minha, sua, de quem assume um trabalho que esquece que a primazia de um culto é a pregação da palavra de Deus. Bom, aí você tem essa dificuldade porque não é só você, mas é todos. É muito. Eu já tive em lugares que foi tão feio. E o pastor pediu para mim parar e falou assim, olha, ele só vai continuar quando vocês pararem. Quando vocês pararem de andar, pararem de conversar. Eu agradeci a Deus, sabe por quê? Porque é muito ruim quando você está falando e as pessoas estão andando, tira totalmente a sua concentração. Isso aí você tem que realmente aprender a relevar, releve isso, tá bom, Vinícius? É a melhor coisa que você tem. E não adianta chamar a atenção de ninguém, não adianta você dizer, ei, olha aqui, sabe? Não adianta. Você pode usar habilidades para chamar a atenção. Mas quando você vê que as pessoas não gostam de palavra, é muito fácil quando você chega numa igreja, pastores que estão me assistindo, você que é seminarista, que é aluno nosso, quando as pessoas não gostam de Bíblia. Quem não gosta de Bíblia, de estudar a palavra de Deus, não gosta de um bom culto de ensino, é a culpa de quem é o pastor da igreja, quem não ensina o povo a ouvir na hora de ouvir, a sentar na hora a ouvir na hora que parar para ouvir na hora que estiver sendo pregado a palavra de Deus. E os filhos têm que ser ensinados assim. Tá bom, Vinícius? Que Deus possa abençoar. Acho que João Cabreira, quando novo fui pregar sem me preparar, achando que o Espírito Santo ia me revelar. Risadinha. Passei uma vergonha. Depois de 5 minutos, não tinha mais o que falar. João Cabreira, isso é verdade. Isso aconteceu já comigo. Inclusive foi um dos tópicos que nós comentamos na aula passada. Tá bom? Tem que se preparar. Tá bom, João? Deus abençoe. Vinícius, não posso ser influenciado negativamente, desconcentrar por causa de alguns ouvintes. É verdade. Administre isso. Você vai ter que administrar de uma forma inteligente.
Porque senão, o que é que vai acontecer com você? Você vai se desconcentrar, vai se perder todo. E a falta de concentração faz com que você também não se concentre no que você está falando. Automaticamente você vai ser, vou repetir aqui, péssimo. Porque você vai ficando irritado, irritado, irritado. O Fábio Mengão, ele falou uma coisa interessante. Ele já prega há 9 anos e ele vive no meio pentecostal e ele sabe o que é um sofrimento. Se você não fizer a igreja pular, falar em língua, se você não conseguir esse estágio, esse nível, ele viveu esse conflito muito tempo. Com certeza você aprendeu, né, meu amigo? Obrigado por entrar, Deus abençoe. Você viveu nesse conflito. Eu também vivi esse conflito, porque eu não só tinha que muito tempo que fazer o povo pular, gritar e falar em línguas e chorar e rir ao mesmo tempo. Mas eu pensava que eu tinha que terminar a mensagem todas as vezes e as pessoas estarem pulando em um pé só, independente do que eu tivesse falado. E quando você olha para Jesus, você vê Jesus sempre ensinando e todo mundo entendendo. Gente, se fosse a prostituta ou o rabino, se fosse o aleijado ou o médico, não importava. A mensagem de Jesus era direta para que a pessoa entendesse. Então é essas coisas que nós temos que ter em mente. Não sou contra. Eu também vivi esse conflito, Fábio Mengão. Tá? Vivi muito até eu entender. E teve uma época que me chamaram de frio. Você tá, sabe aquela questão, porque eu sou pentecostal clássico. Sabe? O pentecostal que gosta de estudar, que gosta de Bíblia, que gosta de teologia, que gosta de cavar. Não gosto de conversa furada, de lelelá, de lero-lero, de pepepé, de reteté, de mimimi, de nenené, Não. Eu gosto das coisas certas, de verdade, nada de enganar. Então eu tenho essa consciência. Mas eu também vivi esse conflito, Fábio. E me libertei. Mas alguns diziam, você está frio, hein? Você está frio, hein? Precisa mais de agido. Mas aí o povo, quando eu descia, aí o povo dizia, falou comigo. Aí o povo passava 1, 2, 3, 4 anos, o povo dizia, não esqueça aquela mensagem, hein? Não esqueça aquela mensagem, hein? Não esqueça aquela mensagem. Parei. Não estou pedindo para você parar de pregar por fogo e tal. Eu prego. Mas quando Deus coloca no meu coração, eu choro. Quando Deus coloca no meu coração, eu grito. Se Deus tiver, depois que a palavra é introduzida no meu coração, aí, se der vontade de chorar, eu choro. Se der vontade de pular, eu pulo. Se der vontade de gritar, eu grito. Se der vontade de correr, eu corro. É eu que vou decidir. É um culto racional, JP. Tá? Então, isso é importante dentro desse conceito. Bom? Mortal. O quinto, não se desculpar quando você errar. Quando você erra, gente, desculpa aí, eu errei. É lindo quando você pede desculpa. Ou então, sabe, você errou quando você estava pregando, você errou ao usar um personagem. Sabe quando você fala de Pedro, e na realidade o personagem não é Pedro, é Paulo? Eu já fiz isso muito. Fez isso aí, né? Aí daqui a pouco aí tava uma pessoa dizendo, não. Não é Pedro não, é Paulo. Eu falei, gente, me perdoe, me desculpe. Cabeça é falho. Isso pode acontecer. Bom, então isso, você pedir desculpa, né? Pedir perdão quando você erra, é muito importante. Mas eu já vi, e já aconteceu, de eu pregar a mensagem, eu citar uma história, falar o nome de Noé e de Adão, a história de outra pessoa e eu usei o nome de um outro. No final, eu percebi que eu errei, aí eu vi que não dava mais para corrigir o erro. Entendeu? Como é que ficou a mente, gente, de alguém, vocês que estão me assistindo no Instagram, e você está narrando a história de Abraão e você pega e usa o nome de Noé. Aí, como é que fica essas pessoas? Já aconteceu com você, Fábio Santana? Aconteceu. Fiz isso, Ironil? Então, isso é um erro que você tem que entender que se errar, pode pedir desculpa, pode pedir perdão e começa novamente.
Vamos lá? O sexto erro mortal da nossa aula de hoje, de 9 erros, é você chegar atrasado, sabe? No culto, chegar atrasado para você pregar e você se comportar como se nada tivesse acontecido. É muito ruim, gente. Você chega atrasado, é como se nada tivesse acontecido. Não aconteceu nada. Nada. Chega atrasado. Acontece sempre. E, por exemplo, eu moro em São Paulo. Quando vou para a Zona Leste, Zona Oeste, atravessar, você atravessa 2 horas, 3 horas de viagem, dependendo. Você chega, quando eu chego atrasado, eu vou ali com misericórdia, com a cabeça baixa, converso com o pastor como é que foi alguma coisa, sabe? Preocupado. Mas tem gente não, que chega. Eu estou atrasado porque é o padrão de chegar atrasado, porque eu sou 5 estrelas. Não. Né? Você, quando chegar atrasado, você tem que se comportar como um atrasado. Tem que ficar preocupado. Realmente, todo mundo já está ali, já cantou, já iniciou, e assim sucessivamente. Tá bom? Então, se chegar atrasado e se comportar como se não tivesse chegado é muito ruim. Você tem que ficar preocupado, tem que ficar. Não é que você tem que demonstrar, tá? Mas você tem que se comportar como atrasado. Não adianta usar o teatro ou a experiência e não engana. Tá bom? Agora também chegou atrasado, não vai pedir desculpa na hora que assumir. O Vinícius Moreira está falando aqui, pedir perdão mostra que Deus trabalha com seres imperfeitos para ministrar sobre aquele que é perfeito. Vinícius, está coberto de razão. Eu sigo essa linha. Bom? Bom, vamos para o sétimo erro mortal. Estamos chegando ao final da nossa aula e eu já vou mostrar. Estamos chegando ao final da nossa aula. 9, já está 7, mais 2. Bom, o sétimo erro de hoje, mortal, que eu cometi, que ainda vejo muita gente cometendo, eu queria que você não cometesse esse erro, da nossa aula de hoje, um erro mortal é exigir aleluia das pessoas que estão te ouvindo, exigir glória a Deus das pessoas, se sentir bem quando você vê as pessoas se manifestando favorável à sua prédica, favorável à sua exposição, favorável à sua pregação. Sabe quando você prega e você diz, dê glória a Deus, você está frio, hein? Dá um glória a Deus aí para esquentar. Dá uma salva de palmas aí para Deus para melhorar. Dê aleluia. Não! Nós temos que entender que a glória é para Deus. O aleluia é para Deus. O que isso significa? Isto significa que, gente, eu tenho que dar glória a Deus por vontade própria. Eu tenho que manifestar minha gratidão a Deus, minha glória, minha aleluia a Deus, pelo aquilo que está sendo ministrado pelo profeta, quando aquilo fala no meu coração. Não porque alguém está mandando eu falar. Isso é um erro mortal para essa geração de pregadores. Aí tem o Márcio está falando aqui no Instagram, até aumentando para mim. Balança seu irmão aqui, olha aqui. Né? Então, balança seu irmão, toca num lado, fere o outro, dá uma tapa no rosto dele, dá uma batida na cabeça dele, balança. Eu fiz muito isso, gente. Eu errei muito nisso. Mas isso é maturidade. Você, poxa, mas e as pessoas que fazem hoje? Não, eu respeito. Eu respeito. Eu não faço mais. Tá? Dependendo eu não estou falando de pregação, não estou falando de palestra, de uma mensagem, uma palestra para casais, uma dinâmica. Não, estou falando de uma exposição de Bíblia, na hora que você está expondo a palavra. Bom, não me confunda. Bom? Para depois da live aí não aparecer na aula que vai ficar no YouTube, não dizer, não me confunda. Tá? Existe técnica. Eu não estou falando assim, dê glória para Deus depois que está pregando. Então isso é muito ruim. Olha, eu vou louvar a Deus
Altires, pela sua colocação. Altires é um aluno nosso, começou a estudar conosco agora, nosso bacharel em teologia, oratória, está estudando conosco. Jota Pereira diz, posso ouvir um aleluia aí? Aleluia! Posso ouvir, quero ouvir os vivos, somente os vivos. Oh, glória! Somente os vivos da terra. Cadê os vivos? Aí o cara que não quer dar aleluia, ele não dá e ele é taxado como morto. Olha. Então tá tudo errado. Meu Deus, que vida. Que evangelho é esse? Aproveita já para sair da live do Instagram, porque agora já tô começando né? Miséria, que evangelho. Mas deixa eu sustentar aqui meu respeito, minha regra. Oh, meu Deus, caiu de novo aqui o Instagram? Não. Bom, até aí, parabéns, Altieres Martins. Nossa, pastor, também concordo. Hoje os pregadores têm um jargão. Você entendeu? Tipo, chamando o ouvinte de burro. Olha, gente, olha o que o Alteres é um aluno nosso aqui do Teologia, no nosso seminário online. Ele diz o seguinte: olha o jargão que o pessoal ouve. Você entendeu? Entendeu não, né? É profundo demais. É mistério. É profundo. Entendeu não, né? Eu vou explicar de novo para você, porque você não entendeu. Não entendeu. Você entendeu? Alteres, eu já fiz isso. A maioria dos pastores que estão nos assistindo aqui, todas as redes agora, dos nossos canais, em um momento já falou isso. Não por maldade, mas eu digo por falta de experiência. Quando você fala assim, você entendeu essa profundidade? Você está dando uma aula na escola dominical, você entendeu? Ó, marque aqui, eu vou falar. Quando você fala para alguém, você está entendendo? Você não entendeu? Sabe o que significa? Significa que você, pastor, você, professor, você, teólogo, você que está estudando, você que é meu aluno que está fora, é que você não soube explicar. Não é o aluno e nem o ouvinte que é burro. É você que não está tendo a facilidade de fazer uma interpretação simples e clara para que quem está te ouvindo possa te entender. Porque o que é uma comunicação? Comunicação é uma transmissão, ou seja, você transmite o que está aqui para o que está aí. Ou seja, transmitir o que está no meu cérebro para seu cérebro. Isso é uma comunicação. Então, quando eu vejo esse tipo de pregadores e professores fazendo isso, você não entendeu, desconsiderando o aluno ou quem está ouvindo, a plateia ou a igreja, isso é muito mal. Você mexe com a nossa inteligência. Eu acho que você, professor, você, pastor, você, aluno, não tem que dizer jamais que o povo entendeu ou que você entendeu. Você tem que dizer assim, ó, estou sendo claro. Está claro o que eu estou falando? Está claro o que eu estou transmitindo? Posso repetir? Porque se não está claro, eu repito quantas vezes for necessário para que fique mais claro. Bom? Então isso é muito importante. Agora eu vou perguntar para vocês. Foi claro? Instagram? Foi claro? Irmãos no YouTube e Facebook? Foi claro? Não vou dizer para você. Você entendeu aí? Não, eu é que tenho que ser claro. Eu que tenho que me fazer esclarecido para todos vocês aí. Bom? Fábio, daqui a pouco eu falo o valor do curso teológico, tá bom? É coisa de Deus. Bom, vamos lá, vamos lá. Exigir. Vamos para o 8º. E só fica faltando um. Estamos indo ao final da nossa aula de hoje. Obrigado a toda essa audiência maravilhosa. Vamos ver aqui. Vamos lá. O Neemias da Cruz dos Santos pergunta assim: como faço para saber se os irmãos estão entendendo ou não?
Quer que eu lhe fale uma coisa, Neemias? Eu vou falar para você primeiro. Não sei se você é casado. Se você é casado, pregue para sua esposa. Vamos ver se ela vai entender. Aí você vai ver que ela entendeu ou não entendeu. Bom, ok. Tem filhos? Pregue para os seus filhos e veja se seus filhos entenderam. Tá bom? Se tiver um animal de estimação, prega para o animal de estimação, um cachorro. Ele vai te ouvir, um gato mais ainda. Se tiver um passarinho, cante, pregue para ele que ele vai cantar de volta, dando reflexo para você. Feedback. Depois que você fizer isso várias vezes, com todo mundo que você puder, na frente de um espelho, então, pregando para você, que você mesmo entendeu aquela mensagem. Aquela mensagem está muito clara. Para você, Neemias. Primeiro, para você, não é para os outros. Para a tua família, para você, para você. Ah, o Neemias é adolescente. Ela ficou clara para você, assim, literalmente, transparente, para você, aí se torna muito mais fácil para quando você estiver pregando. Aí a pregação, Neemias, é mais uma questão de habilidade, de experiência, know-how, olhar o povo, olhar para as pessoas, olhar para quem está de um lado, da esquerda, da direita, olhar na tua retaguarda, no púlpito. Entendeu? Aí é uma questão mais de experiências, essa questão de aprovação, tá? Esse feedback próprio, ele vem com a experiência. Mas não quer dizer nada que você não possa também perguntar para umas 4, 5 pessoas. E você entendeu? Neemias, quer que eu te fale? Eu já preguei, achava que a mensagem foi top. Perguntei para uma velhinha, o que você achou? Ela falou um monte de coisa, menos o que eu preguei. E depois eu perguntei para um adolescente, ele falou terra, canto, manto, adianta. Falou um monte de coisa, menos o que eu preguei. Aí perguntando para umas 4, 5 pessoas, foi aí que eu descobri, senhoras e senhores, que eu estava perdendo tempo com muita gritaria, com muita blá blá blá, com muito plé plé plé, com muito ré plé plé, com muito rapaplá, com muito plé plé plé, com muita rapadura, com muita coisa que tinha nada a ver. Eu precisei tomar vergonha na cara, vergonha na cara como homem e respeito com quem está ouvindo, que era o povo de Deus. Foi aí que eu melhorei. Bom? Então espero, Neemias, que eu tenha esclarecido e isso vai vir com o tempo. Tá bom? Pregue para todo mundo, já que você é adolescente, tá? Pregue para todo mundo. Né? Você, tá? Você, diz aqui o Márcio, o verdadeiro termo. Estamos já chegando ao final. Aula tópico 8. Vocês hoje, nós estamos numa audiência muito bacana. Obrigado a todos vocês. Eu gosto de aula assim participativa, vocês perguntando desse modelo, mas nós já temos que encerrar e eu já vou falar para vocês sobre os nossos cursos de teológico e como participar, tá bom? Bom, cadê? Tem aqui, né? Ele está perguntando? Olha o Daniel Viana lá. Eita, Daniel Viana é membro nosso, né? Sofri preconceito por pregar com sermão no ramo pentecostal. Qual é o Altieres, você já sofreu preconceito por pregar com sermão. Você é da linha pentecostal, como eu também, da linha pentecostal. Você me pergunta qual é o certo. O certo é, hoje, o que tua mente, né, vai te auxiliar. Se você é uma pessoa que consegue fazer um sermão sem esboço e pregá-lo, eu não vejo problema de pregar sem sermão. Eu também prego sem sermão. Não a maioria das vezes. Mas quando eu tenho uma mensagem que eu gosto, que ela já está formatada na minha mente, e eu sei que é pouco tempo que eu tenho para falar, prego sem sermão. Não prego sem sermão em um culto de ensino. Meu sermão é impresso. Tá ali, para me seguir, tópico a tópico. Não fico preso 100%, mas é para mim não perder a minha linha de
informação. Depois você vai no meu canal pessoal, Leniberto Miranda, e assista umas mensagens pregadas, um culto de ensino. Assista lá para você ver. Bom, que você vai gostar. Tá bom? Então não tem erro. Não é errado você pregar sem, como não é errado você pregar com o sermão. Não existe erro nenhum dos dois. O preconceito está onde você está. A grande maioria das igrejas que são preconceituosas, pastores, julgam porque eles não estudam. Então, nós temos uma gama muito grande de pastores que não estudam e acham ridículo alguém pegar um esboçozinho ali e escrever 4, 5 tópicos, 6 tópicos, uma ilustração, em uma introdução, em uma conclusão, e a pessoa dizer que você está frio, é frio. Então, você vai sofrer como a grande maioria das pessoas sofre. Só que depende no meio que você vive. Onde não tem muita gente que estuda, essa é uma grande realidade. Onde não tem gente que lê a Bíblia, que não estuda, é o que vai acontecer isso. Mas se você sair de perto dessas pessoas que lhe fizeram essa discriminação e para um lugar onde tem gente que estuda a Bíblia, você vai ver que você vai ter que triplicar a sua quantidade de estudos bíblicos para poder seguir uma ordem lógica de pensamento. Agora, se você é uma pessoa como o pastor Erivaldo de Jesus, tem a Bíblia na mente, também não tem problema nenhum. É o autor da Bíblia do pregador pentecostal. Diferente. Vai de pessoa para pessoa, tá bom? Não é errado sem como não. Agora, para mim, eu oriento você a ter um sermão bem feito, bem montado, é diferente. Bom, mas eu conheço amigos meus que estudaram comigo, se formaram comigo e não usam sermão até hoje, porque eles não conseguem pregar com um sermão, só usam apenas a mente. Mas nem todo mundo tem esse poder de retenção. Bom? E o 8º erro dessa aula de hoje é ter uma oportunidade de dizer assim, fui pego de surpresa. Sabe quando você vai para a igreja, pastor Exílio, você tem obreiros, pessoas que estudam, tem até pastor, evangelista, e você diz assim, você está com a oportunidade de pregar hoje. Fui pego de surpresa, não tenho mensagem. Não tenho. Mas como que não tem mensagem? Você que é obreiro, você que sabe que vai ter oportunidade, sempre tem que ter uma mensagem ali pronta. Sempre. Aquela rápida, aquela que você precisa ter. Por exemplo, eu vou pregar domingo. Eu sei que vou pregar. Eu sei que eu vou falar. Vai ser um culto online, tem uma quantidade mínima de pessoas. Veja, o presidente já falou para mim, essa dia você traz a palavra. Conclusão, qual é a minha obrigação? Estudar, é um assunto, estou estudando já há uma semana e vou falar. Se eu for para a ceia, se ele não me falar que eu vou pregar, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a minha obrigação como obreiro? É eu estudar. E se tiver 10 obreiros lá, que os 10 tenham 10 palavras. Mas qual é a decepção, pastor Exílio, de alguns pastores e da grande maioria, pastores? É você ter 10 obreiros no púlpito, 20 no púlpito, e você contar no dedo com quem você vai dar uma oportunidade para pregar numa ceia ou em um culto de domingo, e às vezes fica pedindo a Deus para que venha um visitante de fora. Eu sei o que eu estou falando, gente. É de experiência. Tá? A maioria dos obreiros, a grande maioria, tá? Não estudam para pregar, não se esforçam, não oram, não meditam, não gastam tempo estudando a palavra de Deus. Então, esse foi um dos erros mortais que eu cometi, foi em dizer, fui pego de surpresa. Quero fazer do André Jorge. Pastor, qual o tempo para a preparação de uma pregação expositiva? André, eu vou te falar uma coisa. Eu estou preparando a mensagem de José, não, de Elias, já tem uns 3 meses. Quanto mais eu estudo, 3 meses. Quanto mais tempo você passar, deixar ela no óleo, melhor. Eu, André, venho falando aqui nas aulas o seguinte, você não deve estudar. O pastor Exílio está nos acompanhando e nós já conversamos sobre isso, certo, pastor? Nós não devemos estudar só para pregar, nós devemos estudar porque amamos as Escrituras e esse amor nos faz gastar tempo
ganhar tempo lendo, estudando. Porque quando você for pregar, tudo se for sobre aquele. Quando você for pregar, se torna tudo mais fácil. Quando você for preparar a sua mensagem. Tá bom? Então, para você. Tempo bom para você gravar, para você estudar uma boa mensagem, preparar uma boa mensagem expositiva, eu diria que para você preparar uma boa, uns 20 dias, estudando todo dia, 2 horas. Uma boa mensagem, tá? Uma boa mensagem. Uns 20 dias. Para dizer que ela fique boa, 30. Para dizer que ela melhore mais, 60. Para dizer que ela fique melhor ainda, 90. A mesma mensagem, sem sair dela. Aí você estuda ela historicamente, exegeticamente, filosoficamente. Você estudou o original, o grego, o hebraico, enfim. Você vai estudando ela para você falar 30 minutos, 40 minutos. Eu digo que aí sim. Mas, em regra geral, eu acredito que você, estudando uma semana, dependendo uma semana, e dependendo do conteúdo, no caso como eu, uma semana é pouco. Estou te falando de quem uma semana para mim estudar, passar a vida estudando de material que eu tenho é pouco, tá? Mas no caso de um sermão expositivo, eu gosto. Então, quanto mais eu pego aqui comentários bíblicos para estudar, quanto mais eu pego comentários bíblicos, mais eles me dão recursos para falar. Então, eu levo aí, dependendo, por exemplo, eu estou uma semana estudando o mesmo assunto para domingo. O microfone melhorou? Vamos encerrar nossa aula de hoje. Vamos lá. Último. Eu já cometi esse erro. Nono erro da aula de hoje é dizer que estou vendo anjo, dizer que estou vendo fogo, dizer que estou vendo o céu aberto, dizer que estou vendo algumas coisas, gente, e infelizmente não vê. Não está vendo. Usar o sensacionalismo até mesmo para enganar pessoas. Às vezes até eu não fiz isso por maldade, por pura ignorância. Gente, eu estou aqui em uma aula, para quem está vendo pela primeira vez, estamos aqui em uma aula. Então, eu tento ser o mais sincero possível. É muito ruim você estar numa pregação e a pessoa dizer: estou vendo um cavalo de fogo, eu estou vendo uma bola desse tamanho, eu estou vendo o céu aberto, eu estou vendo um anjo aqui subindo e descendo, eu estou vendo o anjo medindo você. Me entenda, eu acredito e creio nos mistérios das revelações, creio, mas tudo com regra, tá certo aqui? Tudo com regra. Agora, dizer que está vendo sem ver, conheço todo o movimento, isso é muito ruim. Tá bom? Então, o nono erro e último é dizer que está vendo algo espiritual e, na realidade, não está vendo. Tá? Isso é muito ruim.